Boa tarde, amigos. Está se armando uma tempestade, então se você tem alguma coisa estendida no varal, alguma coisa, recolha, porque está voando tudo, né? Não sei se aí na sua casa também, na sua região, mas aqui em Canoas já começou uma ventania, já deu uma calmada agora, né? Uma poeirama, assim, né? Foi de levantar porvadeira, como diria no interior. No interior de vento norte. Vento muito forte. E a previsão é de chuva. Era para o final da tarde, mas em algumas regiões já deve começar a chover daqui a pouquinho. 1h02. Estamos abrindo o nosso preliminar, a imagem do futebol. Vamos juntos até 1h45. Na sexta-feira já teremos um horário alternativo que na quinta-feira a gente vai anunciar, porque é um tempo menor de propaganda política. São 20 minutos, se não estou equivocado. 10 para cada um. Então, em princípio, o programa deve começar às 1h20 e ir a 1h20 da tarde e ir até 2h05, 2h10. Mas aí nós vamos acertar tudo tranquilamente e vamos divulgar justamente na próxima quinta-feira, para não ficar criando confusão na cabeça, né? Até quinta, o programa é 1h da tarde. Na sexta já vem com horário alternativo, mais uma semaninha, uns quebrados aí, 2 semanas, e já se resolve essa parada aí nos 2 turnos, tanto em nível federal quanto em nível estadual. Quem precisa decidir a parada logo são Grêmio e Internacional. O Grêmio, de novo, acho que vai ter que dar uma certa prioridade para a Taça Libertadores da América. Por quê? Quando o Grêmio quis entrar em definitivo no Campeonato Brasileiro, o Grêmio acabou tropeçando no Bahia, ficando para trás. Senão hoje teria a mesma pontuação do Internacional. Quando o Inter quis ser líder, o Inter tropeçou no Sport Recife e viu o Palmeiras ganhar 23 pontos em 27, né, nas últimas 9 rodadas. Quer dizer, o Palmeiras só empatou 2, o resto ganhou tudo. Então é um negócio impressionante o aproveitamento do Palmeiras. Por que eu estou dizendo que agora tem que se decidir tudo? O Inter joga contra o São Paulo. É confronto direto, é um jogo mais do que 6 pontos. Pode valer, inclusive, a 4ª vaga lá pelas tantas. Então, esse é jogo de quase matar ou morrer. E o Grêmio, se perder para o Palmeiras, o Grêmio vai buscar também essa 4ª vaga. Se empatar com o Palmeiras, o Grêmio pode até ajudar o Internacional, mas ainda assim ficará com 52. E aí depende de um empate do Internacional com o São Paulo, ou até uma vitória do Inter contra o São Paulo. Então, lá pelas tantas, poderão até se ajudar Grêmio e Internacional. Mas eu não sei se não vão acabar brigando pela mesma vaga. A 4ª. O Flamengo está crescendo, o Palmeiras se consolidou, e se o Inter não pode perder para o São Paulo. Senão daqui a pouco vai acabar brigando pela 4ª vaga. Essa é a parte ruim. A parte boa é que o Inter ainda tem 6 jogos em casa, 4 jogos fora, e ainda pode construir uma campanha de título, desde que faça 70% a 80% de aproveitamento, para não depender quase que nada dos tropeços do Palmeiras. E o Grêmio, quando eu digo que acho Cassiá, Thiago José, que foi muito bem na eleição, já falamos sobre isso, o Grêmio não tem muito o que escolher. Sem 6 jogadores titulares contra o Palmeiras, ainda assim tem que ganhar do Palmeiras, para continuar atrás do Palmeiras. Por isso que eu digo que lá pelas tantas, de novo, vai acabar priorizando a Taça Libertadores da América. Quase 7 mil votos esse moço aqui. Parabéns. Para quem se lançou na primeira vez aí, né? Quem acha pouco, que coloca um atrás do outro, vai ver onde vai dar, não. É verdade. Boa tarde, Beck, Cassiá, Maurício. Foi uma experiência muito legal, né? Eu sou de origem pastor luterano, né? E radialista também esportivo, e é o que me traz aqui ao programa sempre. Então foi uma alegria muito grande a gente poder participar. Todos reclamavam sempre, nunca tem ninguém novo, então a gente pôde participar do pleito. Foi muito legal, até eventualmente algum eleitor que esteja assistindo, obrigado. Sobre Grêmio e Inter... Aqui tu fez 80% dos teus votos, não é algum eleitor que está assistindo. Com certeza. Daqui saíram 80% dos votos. Preliminar a imagem do futebol, a imagem do... Se tu fosse pré-candidato antes, porque a pré-candidatura do Thiago começou aos 49 do segundo tempo, se fosse pré-candidato antes... Já estava eleito agora. Já estava eleito. E uma eleição atípica, né? Sim. Passou um furacão domingo aí. Passou um furacão. Quase todo o Brasil. Um partido saltou de uma cadeira para 52, né?
Mas é um outubro espetacular para a dupla Grenal. Afinal de contas, a minha análise é que a sorte de ambos em todos os campeonatos serão decididos em outubro. Né? Se o Inter der o sprint que precisa dar, vencendo bem o São Paulo com autoridade domingo, o Grêmio também não só no Brasileirão, mas também na Taça Libertadores. Então, vai ser um outubro assim que não só na política e no segundo turno, mas para os clubes da capital vai ser um outubro que ou vai ou racha, né? Ou eles se credenciam, tanto o Grêmio na Libertadores, que é o principal campeonato, eliminando o River Plate, e o Internacional com essas 6 partidas em casa, que eu concordo com você, elas são chave. O Inter tem que fazer 6 vitórias maiúsculas para poder almejar ser aí tetracampeão brasileiro. Eu até acho que com 5 vitórias, um empate seria já um aproveitamento extraordinário. Eu fiz um levantamento de time por time, Cassiano, e olha só quais são as últimas partidas do Palmeiras. América Mineiro em casa, Vasco fora e Vitória em casa. 9 pontos. Então é muito difícil a situação para título. O Flamengo tem na ordem agora, tá? O Fla-Flu é um clássico, mas ele é melhor que ganhou o Flu ontem, né, do Paraná. Ganhou 4-0. Estava 4-0 no finalzinho. E tem o Paraná lá. E o Palmeiras em casa. Então, o Flamengo entrou na coisa. Mas o que mais me preocupa, cara, daqui a minha opinião... Por isso que eu fiz toda aquela introdução. A minha opinião aqui é o seguinte. Foi a pior rodada, uma das piores rodadas do futebol gaúcho. Porque houve lesões graves, porque os times não jogaram bem. O Grêmio chegou a levar o segundo gol do Bahia com 10 homens. Não teve repercussão negativa e foi bom porque teve eleição, todo mundo, né, se ligou na eleição. O foco era outro. Mas jogos de Internacional foi mal, vem caindo, isso preocupa. Jogador se lesionando. A pressão está sendo muito grande em cima do Grêmio e do Inter. O Grêmio, porque tem a Libertadores e tem o Brasileiro, já não sabe o que pega, e acaba às vezes não pegando nada. E o Internacional com a obrigação de ser campeão, coisa que no meu entender, eu nunca afirmei aqui que ele iria ser campeão. Eu tenho muitas dúvidas, acho que o Internacional tem muitos problemas, mas é uma belíssima campanha. Só que o torcedor está focado no quê? No título, desde 79 não ganha. Tá? E o Grêmio achando que vai ganhar as duas, é muito difícil, mas os times caíram de produção. Isso Tá certo, acho que o Grêmio já virou milagre ser campeão brasileiro. Eu não queria dizer isso, que o torcedor acredita até o fim e tal, mas eu tenho que ser frio. O Grêmio ganhando do Palmeiras vai ficar 2 pontos do Palmeiras. Que tem a tabela mais fácil que a do Grêmio. E um grupo maior. O Grêmio esqueceu o Campeonato Brasileiro lá atrás. O Grêmio podia estar na frente, lá atrás. Não, o Grêmio, para mim, é o melhor time. E outro detalhe. Completo é o melhor time. As lesões não vêm. Está falando aqui um ex-atleta, um ex-treinador, que convive ainda com vocês no esporte, comenta, vê, olha, analisa, enfim. Toma pau de... As lesões não vêm por quantidade de jogos. Elas vêm pelo sistema nervoso, elas vêm pela pressão. A pressão em cima da dupla Grenal é muito grande, pelo que eu já disse. O Inter é obrigado a ser só uma coisa para o seu torcedor, campeão. E o Grêmio ser campeão da Libertadores, mas sentiu que tinha chance e voltou para o Brasileiro. Para mim, voltou tarde. Tá? E as lesões estão acontecendo, às vezes, não é por quantidade de jogos. O Bahia, que veio aqui, jogou bem contra... Ele jogou no meio da semana pela Sul-Americana com o Botafogo, eu vi o jogo. Portanto, se não me engano, foi quinta. Então, não é... Não, quinta não pode ser. Foi quarta. O Marcelo Grois se lesiona quando ele... Porque não teve o jogo dos outros, exato. O Marcelo Grois se lesiona quando ele encaixa errado a batida do tiro de meta. Exatamente. A biomecânica, até um goleiro, não é a quantidade de jogo. É que ele bate mais. Isso é no treinamento, é no jogo. Então, na realidade, o problema é meio geral, a análise. Né? Mas temos que olhar o nível técnico. E o nível técnico, tático, os dois caíram. Principalmente o Inter caiu muito. Jogadores que vinham bem, o Patrick era a Patrick e o Nico Lopes. A movimentação, o Nico Lopes caiu. O Leandro não consegue ter continuidade. O Damião, o outro é limitado. Né? O Potter caiu muito, virou uma viseira só em linha reta. Isso é muito pouco para quem joga internacional. Né? Perdeu o zagueiro que no início eu mesmo não acreditava no Moledo. Ninguém acreditava. Né? Mas é sem dúvida aquele que surpreendeu. Parece que os dois vão jogar. Tá voltando. Damião e Moledo. Nas 5 derrotas o Inter teve algum desfalque. Mas tem que fazer desse jogo. O São Paulo também caiu muito. São Paulo tem que levar em conta, caiu muito. Então o Internacional tem que se revigorar. O torcedor vai estar apoiando em qualquer circunstância, vai apoiar, se é para Libertadores, para Brasileiro. Mas esse peso da responsabilidade, o Internacional não tem há muito tempo. Até porque chegou a cair o ano passado.
Então, eu vejo assim que é o pior momento dos dois, por essas circunstâncias que eu citei. Bem, poderia citar outros. Lesões, compromisso, obrigação, tabela, tudo, né? Eu acho que os grandes beneficiados dessa última rodada, tu já praticamente complementou, foi o Palmeiras que fez, ganhou num confronto direto em São Paulo, e o Flamengo que ressurgiu das cinzas. Meteu 3 no Corinthians. Deixaram ressurgir o Flamengo. Exatamente. Então, isto é preocupante. Nós estamos caindo e eles estão subindo. Essa é a diferença. É verdade. O Internacional e o Grêmio decepcionaram os seus torcedores. E o Internacional, inclusive, não tomou um gol a 2 minutos, como o Grêmio tomou. Claro que depois o Grêmio ficou 11 contra 10 e acabou tomando o segundo gol. Foi um dia horroroso do Grêmio também. Mas o Inter fez um gol a 30 do segundo tempo. E foi perder em 10 minutos. É verdade. Eu até acho que no caso... Não aguentou a pressão. Tem que dar maracujina aí pro Charles. Meu Deus do céu. No caso Os do jogadores Grêmio... muito aquém, né? Parece que agora vai o Richelli, né? Já deve ficar Porque ou no banco ou a semana que vem. Mas é um risco, é que nem o Michel que estão especulando. Aí o ritmo de jogo... Porque tanto o Richelli, nessa suposição do REC, que pode voltar, mas volta no banco, quanto o Michel, que alguns torcedores do Grêmio querem que volte como titular... Eles não têm o menor ritmo de jogo. Os dois jogadores vão ter condições plenas de jogar depois da pré-temporada ano que vem. Mas eu lembro do Cícero ano passado, que se dizia, vamos contratar um cara completamente sem embocadura, não sei o quê. Deu passe pro gol. Deu passe, não, fez o gol. Praticamente confirmou o título da Libertadores da América. Até de centroavante ele não. Deu a tranquilidade que o Cassiá falava antes, se não sai aquele gol do Cícero na arena... meia boca é melhor do que não ter. Não, eu só queria, assim, em cima do que o Cassiá falava, só discordar rapidamente, que eu acho que o Grêmio esteja numa descendente. Acho que o Inter está na descendente, o problema do Grêmio aí vai ser foco. Aí eu concordo contigo, acordou muito tarde. Mas se a gente pega os últimos 4 jogos, o Grêmio tem 3 vitórias, 1 empate com o Luan voltando a jogar bem. Então, me parece que o problema do Grêmio foi assim, ele entrou achando que ia ganhar o natural do Bahia. Sabe, vamos... a própria lesão do Groy, né, que ele bate errado na bola. Vou fazer um paralelo, aproveitando a tua oportunidade. Eu vi os 2 jogos, portanto. O Bahia com o Botafogo, jogo parelho. O Botafogo ganhou, mas foi parelho. O Bahia jogou melhor. E o Bahia passa. O Bahia jogou melhor contra o Grêmio do que contra o Botafogo. Essa é a minha análise. Sim. Ele se impôs mais com o Grêmio do que com o Botafogo. O Botafogo foi para segurar o resultado, porque ele tinha ganho 1-0 e acabou perdendo por 2-1. Mas contra o Grêmio, o Bahia foi melhor. Se impôs e o Reg tocou no assunto. O Grêmio, quando tem levado gol no início, tem se perturbado, tem tido dificuldade. E um gol de lateral, né, Cassiá? Mais essa. Um gol de lateral que o cara dá ali no primeiro poste, outro desvio. Os 2 tomaram, né? Um tomou na semana anterior. Não foi o primeiro. Exato. Então, realmente. Mas é que o Bahia tem só 31 pontos. O Bahia tem 31 e eu acho que é por isso... Ele surgiu agora, não. Eu acho que estava entre os rebaixados. É que nem o time do Lisca, né? Deu um sprint agora. Não, ele não estava entre os rebaixados. Ele fez um ponto contra o Grêmio. O problema do Bahia é que em 15 pontos ele conquistou 3. Foram 3 empates. Nos últimos 5 jogos, foram 2 derrotas e 3 empates. E eu acho que o Bahia, Cassia, veio mais solto, um pouco mais propositivo do que contra o Botafogo no jogo com o Grêmio. Porque o jogo em Porto Alegre com o Grêmio é aquele jogo que um time que está na ponta de baixo diz, esses pontos eu não posso contar. É melhor de jogar. Vou para cima, tento buscar algum pontinho. Franco atirador. O que eu buscar é lucro. Mas eu queria falar do Inter, Rec, que o que me preocupa no Inter é que visivelmente está desencaixado. Aquele encaixe sem D'Alessandro, aquele encaixe que foi uma vitória atrás da outra, um Inter sólido com o Moledo. Os caras falando de convocar o Moledo para a seleção brasileira e não foi à toa, porque futebol é momento. Mas me preocupa, e eu estou curioso para ver agora contra o São Paulo, me preocupa que o Inter precisa pensar numa nova forma, é trocar o pneu com o carro andando, confesso. Mas para mim aquele modelo desencaixou. E se o treinador insistir com esse modelo, eu não sei se ele não vai se estrepar, se ele não vai acabar jogando sobre si uma carga emocional de teimoso, de não mexe no time. E o próprio elenco, porque o Cassiá pode dizer melhor de vestiário para nós, mas o jogador não é burro. Ele pode às vezes não saber se expressar, mas de futebol ele entende. E ele vê quando o professor está tomando as decisões erradas, nós temos aí o Dale e tal. Eu não sei, por isso eu queria propor para vocês também, o Internacional para mim precisa não digo se reinventar, mas ele precisa repensar o seu futebol, porque desencaixou aquele bom nesse futebol. aspecto da Alessandro, eu não vejo que é uma decisão isolada, não vejo. Que é
o Odair que não quer colocá-lo. Eu vejo que é uma parceria. É uma construção. O próprio D'Alessandro está gostando disso. Ficou ali, como quem diz, me bota um pouquinho aí e tal, o time tá bom. Então o Odair não tem a convicção de botar o D'Alessandro e o D'Alessandro não tem a convicção de que deve entrar no jogo. Sem D'Alessandro, o Inter em 15 jogos perdeu 1. Exatamente. Então esse negócio, eu até concordo um pouco com o Thiago José. Agora, pode encaixar de novo. O próprio Fabiano entrou porque se impunha um pouco mais, era maior. E ele só entrou porque o Fabiano ia entrar no lugar do Patrick na meia cancha pro D'Alessandro poder jogar. O Zeca é para meia cancha e o Fabiano... Não. O Fabiano é para meia cancha. Só houve disputa entre Zeca e Fabiano, e o Zeca perdeu a posição porque precisava um pouco mais de marcação. Aí entendi. entrou o Fabiano porque ia jogar o D'Alessandro. Entendi. Agora, E porque mexeu na zaga também, teria um cara mais de defesa. exatamente, e não tinha a zaga reserva. Agora, volta a zaga titular. Pode até voltar o Zeca, que tem uma saída um pouco mais rápida pelo lado. Com o trio que deu certo. Aliás, o trio... Mas não está jogando nada. O Patrick mas caiu não estão jogando os vertigem. três juntos. Não estão jogando os três juntos. Dourado, Edenilson e Patrick, pode ser que até o Patrick melhore. Agora, o que não pode, e aí eu concordo contigo, a parte que eu concordo é o seguinte... A parte que me cabe. Aos 40 do primeiro tempo, ou aos 5 do segundo tempo, ou no intervalo, já mete o D'Alessandro. Agora, querer colocar aos 40 minutos ou aos 35 para resolver numa enfiada... Teve um jogo aí há pouco, ele jogou todos os 90 minutos. Qual foi aquele jogo? Me ajuda aí. Vitória da Bahia. Exatamente, ele jogou bem, aguentou os 90, esse negócio de dizer que... Então, por isso que eu estou dizendo, eu acho que há um conluio ali de que, também não faz muita força para jogar, e o treinador, se ele não tem tanta força para jogar, eu vou botar ele um pouquinho. Não há uma convicção de que o D'Alessandro seja importante para mudar mais. Eu acho que ele, e isso eu já tinha dito lá atrás, ele precisava jogar mais. Aí quando eu achei que ele jogou 90 minutos, jogou bem, o time ganhou. Podia ter continuado. Exatamente. Ou mais aí tempo, 45 minutos, 60, 70 minutos, e foi o contrário. Ele não entrou. Esse é o ponto. Entrou muito pouco. O Cassiar me oportuniza tentar clarificar um pouco mais. Esse é o ponto, de ter esse feeling. Esse feeling de saber, não, agora eu vou deixar o D'Alessandro, porque deu uma semi-desencaixada, ou uma desencaixada total. Vou deixar o homem, nem que no próximo ele não renda tanto, aí o outro já descansou um pouco. Porque o atleta, às vezes, ele tem uma carga emocional tão forte. O próprio Luan. O Luan agora que meio que saiu de foco, o Renato protegeu. E voltou a jogar bem. A pressão estava grande. Poxa, pelo amor de Deus, rei da América lá, foi eleito e tudo, né? Então... O que se esperava dele era muito, né? Mas eu acho, Rec, não sei, jogo em casa, o Inter precisando da vitória, confronto direto com o São Paulo, não sei se o D'Alessandro não começa esse jogo. Mas na marra não se ganha jogo, né? Contra o Vitória jogou o D'Alessandro e nós sabemos como é que o Inter ganhou o jogo, né? Teve aquele problema lá da falta, que o juiz acabou dando um pênalti. Está bem que anulou um gol, né, do Internacional, legítimo. Mas o Inter teve, em algum momento, Camilo e D'Alessandro juntos. Para frente é que se anda. E não teve jeito. Vamos ser sinceros. E não teve jeito. Ele falou no nome. O Camilo até hoje, desde que chegou, inclusive quando ele saiu do Botafogo, acompanho muito o Botafogo, no Rio, eu trouxe o Botafogo, ele não vinha bem no Botafogo. Ele foi emprestado por causa disso. Não consegue jogar duas partidas. E ele se tornou um jogador de bater falta e bater escanteio. No mais, tecnicamente, taticamente, esse jogo ele foi horrível. Teve 15 minutos de jogo, ele errou 4, 5 passes e o contra-ataque pegando no meio de campo. Ele errava no setor que não podia. Que não pode errar. Thiago, errar. Então, essa é a diferença do D'Alessandro para o Camilo. O Camilo pode entrar lá para bater o escanteio, bater falta, né? Como ele fez um gol um dia que entrou, tudo bem. Mas não é um jogador assim de ter continuidade para arrumar o time. Isso que vocês estão falando, arrumar o time. Aí é o D'Alessandro. Me desculpe. Cassiá, Thiago, Maurício. Quer ver? O Grêmio reserva que vai jogar contra o Palmeiras, sem 6. Que eu não sei se o Bruno Cortez vai jogar. Não, já descartaram ele no noticiário então, hoje. O Léo Moura não vai jogar, porque seria um absurdo jogar o Léo Moura. Não vai jogar o Everton, não vai jogar o Kahneman, não vai jogar o Marcelo Groi. E o Ramiro também não. São 6. O Ramiro já não vem jogando. O Ramiro está com entorse, né? O Ramiro teve entorse no joelho e acabou dando um problema no ligamento. Sem o Bruno Cortez, joga para cima os dois nomes, quem cair, ou o Capixaba ou o Marcelo. Um mais experiente e outro mais jovem. Pode dar zebra com qualquer um. A aposta é Marcelo por causa da experiência. Experiência. E para marcar um pouco mais. Não está jogando mais nada há anos. A hora, desde 2016. Bom, tudo bem. Tá metendo faixa no peito, isso é importante para o torcedor. Ele?
O Marcelo? Não, é o Cortez que está botando. Ele Não, botou lá em 2016. Não, concordo contigo, só quero... O torcedor... O Capixaba fez 2 gols aí. Mas jogou mal contra o Bahia. A única atuação... Eu acho ele fraco, esse Capixaba. A única atuação do Marcelo Oliveira que o torcedor gostou foi quando ele estava na zaga. Quando ele jogou de zagueiro, o torcedor gostou mais do que na lateral. Com um terço no bolso, mas... É que o Marcelo é o jogador que tem que jogar no esquema bem encaixado. Tá? Ele não é um jogador que vai resolver. Ele é tipo o Roberto Carlos na seleção brasileira, assim, no Real Madrid. Era um bom jogador, tal, mas quando pegava uma nhaca pela frente, veio com o Corinthians aqui, também não foi grande coisa. Então, não estou comparando os dois, mas quero dizer assim, ele é um coadjuvante. Ele é um bom jogador, na minha opinião, mas é um bom coadjuvante. Não quer dizer que nós concordamos contigo. Roberto Carlos está falando o lateral esquerdo, que foi da seleção. Isso. Eu acho que há um pequeno equívoco com a tua análise. Não, eu não estou dizendo que eles são iguais, Cassiel. Eu só estou dizendo que, na minha opinião... Não comparar. Não, o que eu quero dizer... Tinha que proteger, que tinha que fazer um esquema para ele. Não, o que eu quero dizer é que o Roberto Carlos Se tu falasse do Marcelo que tem que proteger, eu até concordo contigo. Não, o Marcelo sem o Casemiro não joga. É excepcional, mas para marcar... Não, nós podemos discordar, não tem problema. Só quero dizer o caso do Roberto Carlos é que ele não era o principal da seleção brasileira. Você tinha Rivaldo, você tinha Ronaldo, você tinha Ronaldinho Gaúcho, você tinha mil jogadores. Principal não, porque ele é lateral, né? É por isso que eu tô... Mas tem times onde o lateral às vezes é um... Quando... Marcelo no Real Madrid. Marcelo no Real Madrid é um dos Aí principais. alguma coisa está invertida, tu não tem craques. Quando tu começa a botar responsável nos alas, laterais, fazer o que eu... Vou usar um exemplo. Eu quando vou ver um jogo, eu fui ver Internacional e São Paulo agora pela Copinha. Internacional agora 3-1. Sabe o que me impressionou? Não consegui ver um atleta que tu diga assim, este aqui tem esse futuro. É o cara. Pior. Sabe quem é que batia falta? O zagueiro. Olha, passa o ano inteiro num clube, não tem um batedor de falta. Era o zagueiro. O zagueiro não acertou uma falta, o zagueiro. Mas cadê o meia? Cadê o habilidor? Pegar, deixa pra mim. Não tem mais, a gente tem que criticar, porque passam o dia inteiro treinando. Cadê os professores? Não sabe cruzar uma bola. Não sabe bater uma falta, tirar da barreira, que até eu batia, que era zagueiro. Pelo amor de Deus, façam o ano inteiro nas categorias de base. Não se aproveita ninguém. O Grêmio vai jogar com um time alternativo contra o Palmeiras. O Palmeiras também vai jogar sem 4 ou 5, só que o Palmeiras a gente não sabe mais nem quem é titular, quem é reserva. Misturou, né? O Thiago, por exemplo, volante é muito bom. Se não jogar o Felipe Melo, né? Se não jogar o lateral esquerdo, vai jogar o Diogo Barbosa. Não, tá machucado. Pois é. Mas, esse não joga. Mas pode voltar. O Vitor... O Scotegues ele já estava fora. O titular, o Vitor levou... Vitor Luiz, né? Levou o 3º cartão amarelo. Bom, mas de qualquer forma, o Grêmio... Eles vão pegar um piazinho lá, parece. Parece que nem o Diogo tá machucado, o outro contundido. E aí o Filipão vai ter que guindar alguém do lado subir. Ou escala o Jean improvisado na esquerda, porque o Jean joga em todas. Né? Bom jogador, Jean. Mas vê, o 3º é o Jean, a opção. Mas o Grêmio vai ter o Paulo Vitor. É um bom goleiro. O Léo Gomes até é bom para testar, porque agora não tem mais como, né? Esse cresceu, ou joga ou não joga. Esse rapaz cresceu bastante. O lateral direito. Animicamente. Melhor, é mais comprometido. O único titular vai ser o Jeromel, Bressan e Marcelo Oliveira. Não é uma hecatombe. Na meia cancha, os 2 primeiros são os titulares. Maicon e Cícero, embora o próprio que se Maicon diz que os dois são lentos e que... Qual que é a tua opinião, Cassiano? Não é agora que vão descobrir. Faz horas que estão jogando junto com isso. Quer dizer, não é agora contra o Palmeiras que vão descobrir. Mas qual que é a tua opinião? Tu acha que porque assim... Mas é o que tem. Não, mas digo, tu acha que eles são lentos? Tem o Mateuzinho aquele também que... mas o Mateuzinho jogou na do Ramiro, não? O Guri é bom jogador, tem futuro, mas verde. Tu não vai, o Renato não vai, nós temos que analisar o que o treinador... Pensar com a cabeça os dois são titulares há muito tempo. Eu ouvi alguém reclamando. O problema é que eles têm dificuldade, principalmente o Maicon, é aguentar os 90 minutos. Enquanto ele está jogando, enquanto ele está bem, ele centraliza a jogada. O Grêmio sem ele não centraliza a jogada. A bola tem que passar por ele. Isso tem um lado bom, o Grêmio foi construído assim. Não vamos inventar agora. Né? Se cobra demais do outro, como é? Cícero. Do Cícero. Mas ele chegou aí, botaram ele até de centroavante, e ele foi. Diogo Barbosa ainda pode jogar. Senão vai jogar o Luan Cândido. Mas ele é um jogador que, para ser volante, ele não é um volantão, aquele tradicional, não é um caçapava, não é um Batista, mas é um jogador que sabe jogar no meio. Ele consegue acelerar a bola. Mas é o que tem. Todo mundo fala, aqui nós temos uma mania de falar de quem nunca joga. Há quanto tempo o Michel não joga?
E nós temos, a imprensa, algum da imprensa sempre falando, e o Michel Pensamento Michel mágico, poderia né? ser melhor. Poderia, não joga, não é melhor. Não adianta. Mas eu acho que ele vai entrar no segundo tempo contra o Palmeiras. Não, pode ser. Esse entrar no pode jogo. ser, rapaz. É que nem o Michel, Richelli esse. eu não posso analisar o Michel se eu não ver jogar. É. Lá no início, quando ele Ganhou foi bola de melhor, prata. depois ele perdeu a posição pro que foi vendido, que era de Bagé. Não, o Jailson. que também é limitado, vamos ser sinceros. O Santos o Grêmio estava vibrando quando foi ia ser Santos ia vendido para o comprar. Santos, mas conseguiu vender para o exterior. Nada contra o rapaz, lutador, um jogador comprometido. Em nível brasileiro era um bom jogador. O mas Jailson, pro com nível uma do Brasil. técnica limitada. Mas o Michel perde a posição pro Jailson quando ele faz uma artroscopia. Isso. É quando ele tá Mas voltando não, de lesão, não, o Jailson fica bem, Aí ele não essas volta automaticamente questões- pro time. Essas questões vêm a um detalhe que surgiu no Grêmio há pouco tempo. A saída do médico. Se a gente analisar, o Grêmio sim está com muitas lesões musculares, mas eu não sei se é do médico. Isso é muito relativo. O jogador se cuida. Não adianta botar a culpa no médico. Não dá para estar falando aqui um treinador. É muito fácil para mim, eu como treinador, botar a culpa no médico. Olha, meus atletas estão estourando porque o médico não cuidou. O médico não dorme com o jogador. O médico avalia, mas ele não sabe que a hora que está a lesão ela surge. Agora, aí é um contexto geral, preparação física, departamento médico, treinamento técnico e tático, Fisiologia, nutricionista. fisiologia, enfim. Então, tem que ter muito cuidado. Agora, o que está acontecendo, muitas lesões e lesões musculares no Grêmio, está acontecendo. Agora, eu disse lá no início, a pressão que está a dupla Grenal, o time vai ocasionar esse tipo de lesão, seja no Inter ou no Grêmio, a pressão chegando no final do ano, o jogador já jogando uma quantidade enorme de jogos. Mas aconteceu no Everton, que joga pouco. O Rossi só agora. Olha as contradições. Então a lesão muscular ela não avisa. Tem Porque os jogadores estão várias sendo questões. preservados. Né? Exato. Ele entrou para ganhar o jogo do Botafogo nos últimos. Cassiano, só para 7, completar 5 o time do Grêmio, do meio para frente. Michael, Cícero, aí é a base titular. Vai ter que jogar o Alisson, não tem outra saída. Sim, Luan. Luan, um Pepe. centroavante e um que é o Everton, que pode ser o PP, o Everton que eu digo é para substituir o A Everton. função do Everton. PP. Ou jogar o Alisson pra lá e o Marinho pra cá, estão especulando Marinho, também. Pra não Marinho, sacrificar o vai ser não Marinho queimar ou o PP? O Marinho, vamos fazer justiça aqui. O Marinho vem muito mal do Grêmio. Mas no segundo tempo, quando ele entrou, ele custou. No início começou a errar. Ele é manhoso, ele é esperto. Ele erra muito passe. Mas depois ele foi importante na reta final no empate do Grêmio. Nós Sabe temos qual que é o fazer essa problema? justiça. Se ele não entra, o Grêmio não empata. Mas ele é um jogador, Thiago. Eu acho que o Renato está trabalhando isso. Ele exagera no último toque. Ele não sabe qual é o último toque, se é para passar ou para correr. Tá? Então, o Marinho, ele quer ir para um drible sempre igual. E o jogador, como tu disseste, se eu tenho um jogador que leva 4, 5 vezes o mesmo drible, eu começo a pensar, vale a pena botar esse jogador que não é inteligente e ele toma sempre o mesmo drible do mesmo jogador? Então, o Marinho tem um drible, tudo para dentro, tudo para dentro, tudo para dentro, e exagera, vai para o choque. Tá? Mas ele cresceu no final do jogo, até fazer justiça, ele foi importantíssimo pela direita para o Grêmio empatar o jogo. O Marinho que deu condições para o segundo gol do Bahia, né? Foi. Aí a torcida começou a vaiar ele. Ali a torcida mas depois ele cresceu. E depois ele cresce. O problema do Depois Marinho. desse caso, ele cresce. Exatamente. O problema do Marinho, pra Mas mim. ele precisa de um. É aí que eu ia concluir. De uma readaptação. Ele tem que saber a hora de dar o drible e a hora de tocar a bola. Ele não consegue saber, coisa que o Everton já sabe. Isso eu ia dizer, Cassia. O problema do Marinho, pra mim, é o mesmo do Everton Ribeiro quando volta do mundo árabe. O futebol chinês é um futebol assim que os brasileiros vão lá pra ser um entertainer, assim. Sim, e aí vem ao encontro que você está falando, muito drible, muita coisinha. Então o Marinho, ele está tendo muita dificuldade de adaptação ao futebol brasileiro, que é um futebol de pressão, que tu tem que ganhar ou ganhar. Carrega demais a bola. Que carrega, exatamente. Então, o grande problema, acho que para a temporada que vem, inclusive, se o Marinho permanece no Grêmio, foi comprado o passe aí, ou ele vira a chave já agora, nessas entradas que ele tiver, mas ele está tendo muita dificuldade, assim como o Everton Ribeiro teve. O Everton Ribeiro voltou se rastejando. Ele parava, olhava para os dois, porque o futebol na Arábia era lento, 9 horas da noite. Só queria dar voltinha, né? Isso. E depois, esse ano, ele virou a chave, fez pré-temporada, estourou. Caiu um pouco, o time do Flamengo caiu, mas ele teve no meio do ano ali. Na parte física, Isso. na parte técnica, na parte tática. É outro futebol. Só futebol voltar chinês, na questão das lesões do Grêmio, o Cortez ele teve um trauma no tornozelo esquerdo sexta-feira no treinamento.
O médico não colocou prazo, o Dr. Márcio Dornelles concedeu a entrevista coletiva Meu conterrâneo, hoje. belo médico. Ele não é por deu... ser de São Boa, é que ele está fazendo um bom trabalho. Ele não deu prazo de retorno para nenhum atleta. Claro, o Cortez, por ser algo mais simples em comparação com os demais, talvez tenha chance de jogar no final de semana. Mas chama a atenção no que diz o Dr. Márcio Dornelles, falando que, claro, o departamento médico está trabalhando para recuperar, dia e noite, para recuperar os jogadores, mas depende muito de cada atleta, depende da evolução clínica para saber se algum estará à disposição na Libertadores. Ele nem coloca como possibilidade alguém voltar contra o Palmeiras. Thiago, ele fala, olha, vamos analisar se eles vão ter condições contra a Libertadores. E ele até uma outra frase mais forte ainda. Que a decisão é em 180 minutos. A decisão é no segundo. Não é saber como o jogador ajuda. Eu sou de uma época que ninguém operava ligamentos cruzados. Menisco, se tirava o menisco, está acabado. Como se fosse resolver o problema do ligamento cruzado. E bota a jogar e o cara não jogava mais depois. Então, eu praticamente bati o recorde em volta em 5 meses de ligamentos cruzados. Eu morava dentro do Olímpico e tinha que estar toda hora no local, na hora certa. Quer dizer, isso prova de que o cara está na casa dele. Em primeiro lugar, às vezes ele não se interessa, não tem quem faça. Então, o jogador ajuda muito o médico, ajuda o treinador, ajuda o fisiologista, como diz, ajuda todo mundo, ele tem que se ajudar. O médico não tem como dormir com ele, tá? Uma linguagem bem simples. Não tem. É o cara que tem que se cuidar, a hora de botar gelo, botar calor, vir para fazer o treinamento. Tem gente que às vezes não aparece para fazer o treinamento. Aí o clube protege, essa vez não vem, mas amanhã ele vem. Não, mas é um dia que se perdeu. Eu falei do Roberto Carlos antes, o Ronaldo Fenômeno só volta a ser o que é, porque ele foi religioso, Sim. Ele tinha o Filé, o Petrone. Na vida. Internaram ele praticamente. A única vez que ele foi disciplinado na vida. O Petrone, aquele, o Filé, praticamente dormia com ele, dizia, ou tu faz isso aqui pro teu joelho voltar, e voltou e foi campeão. Virou fenômeno milionário por causa daquilo. Campeão do mundo. Porque ele era rico, mas não era milionário. O tempo que tu tinha para recuperar a musculatura, botar um sapato de ferro. Que era tantos quilos e aumentando os quilos, sapato de ferro. Hoje é tecnologia. Hoje faz a laser, né? Para a gente falar depois dos comerciais, o Grêmio projeta fazer 10 pontos em 12. O Grêmio? A saber, Palmeiras fora, América fora, Sport aqui, Atlético fora. Onde Atlético? é que Mineiro, o Grêmio só projeta empatar uma. Contra quem será? Já voltamos. Grêmio projeta fazer 10 pontos nas próximas 4 partidas do Brasileirão. Palmeiras fora, América fora, Sport aqui e Atlético Mineiro fora. Quer dizer, o empate que o Grêmio admite é esse contra o Palmeiras, depois quer ganhar 2 dos mineiros, as 2 lá, contra América e Atlético, e ganhar do Sport Recife aqui. Convocado, Kahneman está fora do jogo contra o Palmeiras, lesionados também já fora, 100%, Groi, Ramiro, Everton e o Léo Moura, embora se especule que até possa vir a jogar, eu não acredito. Não joga. E o único que ainda tem alguma ínfima possibilidade seria o Bruno Cortez. Tudo remete para o jogo contra o River Plate, o primeiro, terça-feira que vem, lá na Argentina. 23 o primeiro lá, 30 aqui. Não, então não é que vem. Na outra ainda, é na outra ainda. Internacional faz confronto direto contra o São Paulo domingo no Beira-Rio. Voltando de suspensão, Cuesta e Edenilson reforçam a equipe. Damião e Moledo reagem bem e até podem jogar. Rossi para por 10 dias, sofreu lesão muscular. Richelli deve ficar à disposição para fazer sua estreia na partida contra o Santos no próximo dia 22. Já voltamos. Muito bem. Querem saber todos os jogos de todos os times? É muito chato isso. É demais, né? Vamos falar de futebol. Né? Mas ainda há a possibilidade de todo mundo ser campeão. Né? Até o Flamengo. Sim, claro. Né? Eu acho que está muito mais... Se o Palmeiras não confirmar e perder para as Zebrinhas... Está na hora de tomar uma chinelada. Né? O Palmeiras tem um grupo bom, tem um treinador que gosta ou não gosta dele, é experiente. E para esse tipo de competição, nesse momento, o Filipão cresce muito. É tudo mata-mata. Tem experiente. Claro, agora é tudo mata-mata. Agora é tudo confronto. Então, o Filipão tem os seus defeitos e tem as suas grandes virtudes. Nós não podemos... O 7-1 marcou a carreira dele, mas também não podemos tirar que foi campeão mundial, que foi campeão pelo próprio Palmeiras.
pelo Grêmio e assim por diante. Então, Ele não. ganhava de uma seleção quando era técnico do Grêmio. O Palmeiras era uma seleção e o Filipão ganhava dele. Aí que está a diferença que a gente... o novo e o velho. Não, os velhos estão muito bem na parada, os velhinhos aí. O Mano, o Filipão, né? Os novos estão se atrapalhando de vez em quando. O que está faltando para o Roger, por exemplo? Ninguém diz que ele não entende. Claro que entende. O cara que está lá porque entende. Agora falta um pouquinho de pegada, um pouquinho de reação. O atleta é o seguinte, ele como tu disseste, é que ele sente o treinador. Se o treinador tem convicção, ele sente. Se não tem, ele também sente. Exato. Então ele vai conforme olha, ele sabe se dá para se criar ele ou não chegou dá. no Palmeiras, o Filipão, é o seguinte, ele abraça, mas ele dá dura. Ó, tu tá correndo pouco. O treinador tem que ter essa noção, porque ele conhece o jogador. Quem é que tá correndo menos, quem tá correndo muito. Sim. Aquele que tá correndo muito, tu poupa. Agora, aquele que tá correndo pouco, tu, meu filho, tu não vai se lesionar nunca, tu não corre. Tu não divide? Sim, aí o cara tá me cobrando aqui que tu não joga. A rigor, o Palmeiras, a única peça que faltava, ele encontrou. Porque ele tem elenco, ele tem dinheiro, ele tem estádio, tem tudo. Faltava um treinador. Tem torcida. Tem torcida. Pode ver que chega... E é engraçado que... a quarta maior torcida do país. Tem torcida foi presente. Foi o contrário do E Grêmio. tem torcida, o Juventus São Paulo tem sócio, não adianta tem nada. torcida. Mas faltava treinador, a gente também não pode esquecer que a melhor campanha da primeira fase é com o Roger, né? Mas quando o time... Mas é vale, um gauchão com Mas tá faltando esse rush do Roger. É a hora da isso que eu quero decisão, dizer. na hora Já de, botou faixa aí? na hora de se impor, Atlético Mineiro. de se impor taticamente sobre o grupo. O Roger, nessa cadeira que você tá, Cassia, no preliminar, quando participou aqui, no início do mês passado, ele disse, olha, eu queria ter a oportunidade de errar porque eu estou saindo antes dos trabalhos. Eu queria ter um trabalho até o fim para dizer, bom, tu errou nisso, nisso e nisso. Porque ele sente que ele não conseguiu concluir essa... Mas isso é só na Europa. Isso é só... Não o existe- Roger que não me perdoe, existe mas ele só vai conseguir na aqui, ó, Europa. Isso aí. Não existe não existe o seguinte, na Europa. tu ser duro e não cair, tu ser mole e não cair, isso não existe, vai cair igual. Mas tu tem que ter, senão fica maculado, mas falta aquele Faltou rush alguma coisa. dele na hora, exatamente. E ele é jovem, ele é bom treinador, mas tá Não, ele é um faltando alguma baita coisa. cara, um Um pouquinho baita de experiência, um pouquinho de decisão para decidir sobre o esquema tático, sobre a hora de a atacar minha análise- e defender. Entende? Desculpa, o Filipão, isso ele conhece tudo. O Filipão, se tiver que arrumar uma retranca, ele faz a retranca. A minha análise do Roger é que ele subiu muito rápido para clubes muito grandes. Se você vê, o Filipão foi campeão com o Criciúma da Copa do Foi. Brasil. E ali ele Em se cima revela. do Grêmio, do Dino Sani. Não que seja uma regra, porque tem caras que vão para clube grande e estouram. Mas assim, por exemplo, vê o treinador do Inter, né? O Hellmann. Ele fica uns 20 anos na base, sobe, desce, vai para a seleção, volta e agora, né? Então, se eu fosse o Roger, porque essa questão assim, de esperar até o fim é só na Europa. Desculpa, eu respeito o trabalho, mas no Brasil é o futebol que nós temos. Nós podemos ter No um Brasil, toque. oscila 2 jogos, já Primeiro tá... que ele Esse é o futebol Ele brasileiro. vai perder o que o Thiago está dizendo. Primeiro que ele está esperando. Segundo que quando ele pegar em seguida ele vai cair. Então, Então, não adianta. é o futebol brasileiro. Ele vai pegar a experiência caindo e levantando. Exatamente. Mas se ele ficar parado, ele perde a experiência. Ele tem que estar em exercício. Projeto Casa Nova, Madelomba e Construlomba. Casas financiadas pelo Minha Casa Minha Vida ou também financiamentos diretos. Melhores condições para você construir a casa dos seus sonhos e tudo cabendo no seu bolso. São casas maravilhosas, casas de extrema qualidade na Grande Porto Alegre e também no litoral. Mais informações 3596-1048 ou plantão de vendas 98631-7709. Basta falar com o Fernando, pode ser agora, e visite o site para saber mais, né? Madelomba casaeconstrucão.com.br, uma casa mais linda que a outra, inclusive casas maravilhosas de madeira, casas mistas, e no Minha Casa Minha Vida, casas de alvenaria. Cachorro Quente do R, o original, em frente ao Colégio Rosário, desde 1962, conquistando os clientes com nosso atendimento pessoal e o inigualável molho. Atende diariamente das 11 da manhã à meia-noite. Não tem franquias, não tem filiais. Cachorro Quente do R, o mais tradicional de Porto Alegre. Padaria Laúde. Faça seu encontro de negócios ou confraternização na Padaria Laúde. Espaço para reuniões com até 20 pessoas. Confira também vasta linha de produtos com receitas exclusivas. Padaria Laúde, Assis Brasil 641, encomendas 3362-2020. FAC, materiais de construção. Sua reforma do alicerce ao telhado. Ligue 34666133, fache.com.br.
Então, para resumir aqui todo o conteúdo do programa, vocês acham então que tem que jogar o D'Alessandro, que o Grêmio ainda tem chances, mas diminutas de título, mas uma boa condição de ficar entre os 4, para a gente passar um fecho. E o Roger, que se discutiu aqui, eu vejo uma coisinha a mais, só uma frase a respeito do Roger. O problema, às vezes, não é cair, o problema é nunca saber por que caiu. A mesma conversa houve nos 3 times, que é o que o Cassiá está dizendo. No Grêmio, no Atlético e no Palmeiras. Ninguém alegou incompetência, ninguém alegou maus resultados, ninguém alegou mau relacionamento. Não é mau caráter, um guri. Não, até maus resultados. Sério, mas é o tchan aquele. Tá faltando aquela experiência final, assim. Né? E ele lança Acho que a de vez em base. quando tem que roncar grosso. Viu, Roger? Dá uma roncada grossa de vez em quando. Ele lança a base do Grêmio, efeito. que depois o Renato vem com esse roncar grosso e tá aí até agora, e ele lança a base desse Palmeiras, primeiro colocado na Organiza fase time, geral. organiza sistema, aí ganha 2 vezes a primeira fase da Libertadores. Ele é um, e ainda baita, assim, ele é um baita cara, Só eu, se eu fosse o Roger, eu daria uma reavaliada. Vai para um time médio, por exemplo, eu sou torcedor do Curitiba, vai para um Curitiba da vida. Eu vou fazer aqui. Eu vou fazer com a carreira do viu, mais ou menos isso. Não, ele ele está te provocando. sei. Né? Tiago, mais ou Segunda menos isso divisão. de aguardar o período, o tempo para fazer um contrato num time estruturado, 1 ano de trabalho, blá. O Falcão também fez isso e perdeu espaço. O Falcão, ninguém pode dizer que o Falcão não entende futebol. Não entende. Mas ele também exigia mais ou menos que o Roger. Eu quero um contrato de segurança por 1 ano, não sei quanto tempo, de um clube organizado. Bom, É difícil. organizado No são Brasil. poucos. E outro detalhe, às vezes uma campanha, aí ele pegou o esporte, fez uma bela Pra campanha. provar o que eu tô falando, Bahia. ele foi campeão depois de não sei quantos anos. Exato. Pra provar o que eu tô falando, o Falcão foi para um time médio e foi super bem. Sim. Falcão foi campeão no Inter, campeão no Bahia e fez uma boa E às campanha no vezes pegar esporte. um clube médio não é desmérito para ninguém. Não, é pra Ao pegar essa contrário, experiência. É te dar sustentação que falta. Vocês estão vendo uma semelhança que existe entre Roger e Falcão. Falcão treinou seleção brasileira, seleção do Japão, América do México, sempre falava em São Paulo, Palmeiras, Cruzeiro, Sim, exato. né? E acabou se dando bem no Bahia. E outra, o Cassiá pode falar melhor do que eu, mas animicamente, pra você roncar em cima do jogador, tu tem que ter título, tem que dizer, meu amigo, eu tive Claro, lá, eu tu fui tem que ter campeão. moral. Eu já ganhei. Exatamente. Claro então... que o Roger usa a experiência dele como jogador. mas Eu disse 10 vezes Mas aqui, chega a hora Falcão. que o jogador, o treinador. Exatamente. Isso não quer dizer que tu vai brigar com o cara. Os não, caras precisa. do Fortaleza vieram buscar o Falcão aqui. Eu disse 10 vezes aqui, vai Falcão, vai. Time de Fortaleza- massa. Fortaleza está subindo, Sim, botou Esse Grêmio. ano? Sim. O centenário, hoje é centenário esse ano. Que tá, 150 pau rejeitou por que está mês. recuperando o Rogério Ceni, que foi um fracasso São Paulo, quando o São Paulo achou que ele ia sair do campo para comandar o time. E Já tá tinha sendo experiência. mais Agora ele vem com outra corrobora com a experiência. minha tese. Já Corrobora. subiu o Fortaleza, nem que seja Sim, em e quarto. no ano do centenário, são 100 anos do Fortaleza. Time de massa. esse ano. Né, de um- Não, e vieram aqui em Porto Alegre, Ah, não, deram aí ao o Falcão Falcão- a importância Falcão, aí que ele tem. Pelo amor. Mas o Falcão achou que o Fortaleza era muito bom. Eu não sei Não quer isso, pegar um mas... trabalho em Série não, B, é, daqui não a sei que pouco. tá sobrando muito dinheiro, né? Eu não sei isso aí, mas ele devia ter ido, porque o próprio Ceni não dá... Corrobora de novo com a minha tese, não dá certo do clube grande. Então eu vou baixar Uma para o baita clube cidade, médio. viver na praia. Mas por essa merreca aí de 150, o Cassiá não vai. Permita dizer que Cassiá é duzentinho pra cima. Cassiá amigo. embarca amanhã. Eu sou procurador do Cassiá. semana que vem, Já quer morder ou percentual. melhor, né, essa Cassiá? semana está acontecendo o curso dos treinadores, que é 2 vezes por ano, ali no centro administrativo. Tá? E quinta-feira nós seremos palestrantes. Opa! Faz mais de 10 anos que eu dou palestra, por isso eu acompanho o futebol. Legal, parabéns. Eu continuo no futebol. Praia de Belas, o centro É, administrativo. centro administrativo. Sai ali, né? Na federação ali? Na Bosch, não. Centro Ah, no administrativo. centro O administrativo. Fernando Ferrari. Ah, tá. Exatamente. Então tá, vamos curtir o Cassiá lá e aprimorem-se. Até às 19h.